Eu estava me perguntando, eu estava observando umas coisas. Por que as pessoas gostam de esportes radicais? Por exemplo, sei lá, ir num parque de diversões onde tem montanha-russa, pular de bungee jump, escalar para lugares altos. Coisas que não são necessárias, exatamente, e que aparentemente não cumprem nenhum propósito objetivo. Eu estava vendo uns vídeos na internet disso, e é estranho pensar a respeito. Comida, por exemplo. Por que que as pessoas comem as doces, chocolate, pizzas, refrigerante, coisas que as pessoas sabem muito bem que não tem nada, não tem nutriente nenhum, não nutre o corpo, só faz mal. Quando eu falo as pessoas, eu falo eu também, tá? Por muito tempo, eu fui, quer dizer, eu ainda sou viciado em música, assim, mais pro lado da eletrônica. Eu sempre, já há muitos anos, eu não consigo ficar sem fone de ouvido. Sempre para onde eu vou, o que quer que eu esteja fazendo, eu coloco fone de ouvido alto e fico ali. E eu nunca entendi exatamente por que eu faço isso. Por que eu preciso ficar com fone de ouvido o tempo todo? Eu sempre me perguntei isso. Hoje eu sei a resposta. Álcool. Por que as pessoas não conseguem parar de beber? O que exatamente tem nisso? Que a pessoa continua indo atrás disso. Cigarro. Qualquer tipo de droga alucinógena ou estimulante. Orgasmo. Seja ele vindo da masturbação ou vindo da relação sexual, entre aspas, normal. Por que que, por exemplo, quando você se masturba, você corre com aquilo para chegar até o orgasmo? Por que? Ah, você pode pensar, essas coisas todas as pessoas fazem porque dá prazer. Aí você vai pesquisar a respeito e você encontra um trilhão de explicações técnicas, científicas que não, assim, aprofundam cientificamente a coisa, mas não explicam. Por exemplo, libera dopamina no cérebro, libera endorfina, libera isso, libera aquilo. E a pessoa se sente bem. Peraí, então. Se, se nós fazemos tudo isso para nos sentir bem, então é porque nós estamos nos sentindo mal. Se não, concorda comigo que nós não iríamos atrás dessas atividades? O que tudo isso tem em comum? Todas essas coisas que eu falei. O que todas elas têm em comum? Elas têm uma coisa em comum. Eu estava falando com o chat GPT esses dias por um longo, longo período. E eu consegui chegar na resposta. O que todas essas atividades têm em comum é que elas pegam um estímulo do corpo e esse estímulo ele preenche toda a consciência momentânea. Ou seja, por um momento, tudo que existe na sua mente
Não gosto muito de usar essa divisão entre mente e corpo, porque, na minha opinião, divide duas coisas que não estão separadas. São com. Bom, enfim. Mas só a título de entendimento. Um estímulo do corpo, ele se torna bem mais intenso que o normal. E essa intensidade, ela preenche toda a consciência por um momento. Ou seja, por um momento não existe nada a não ser esse estímulo momentâneo. Seja ele um estímulo do paladar, seja um estímulo de uma sensação de perigo, como por exemplo de um esporte ou alguma atividade mais radical, seja um estímulo de orgasmo, que vem da masturbação ou do sexo, seja um estímulo do psicológico, de embriaguez ou de alucinação trazido pela bebida alcoólica, por alucinógenos ou o que seja. Ou seja, tudo isso tem em comum que força a consciência a se fechar para um momento presente, para um momento específico, para uma sensação intensa específica. A sensação precisa ser intensa para que a consciência se feche nessa intensidade e esqueça todo o resto. Ou essa sensação é tão intensa que ela preenche toda a consciência do momento. Por quê? Por que nós fazemos isso? Fazemos tudo isso por diversão, é as justificativas que eu escuto. Ou fazemos tudo isso porque, sei lá, eu me sinto bem fazendo. Não, ok. Então, antes de fazer, você está se sentindo mal. A pessoa que bebe, ela bebe porque antes de beber ela está se sentindo mal. Se estivesse se sentindo bem, não faria isso, eu faria. Se eu for, por exemplo, se eu pegar minha moto e começar a meter 100 por hora, por que exatamente eu faço isso? Por qual a razão disso? E por que quando eu saio da minha moto, eu não me sinto mais bem? Hum? Eu desço na cozinha, pego um doce, pego um chocolate, nem com fome eu tô, mas eu como aquilo. Pô, qual a razão disso? Ah, porque é gostoso. Não, tá, mas enquanto eu não estiver sentindo o gosto daquilo, não tem por que eu querer aquilo. Pessoal, existe um desconforto que as pessoas sentem que ele é constante. Esse desconforto, ele, a tentativa de fugir dele é o que cria esses comportamentos estranhos, que se você parar para pensar, você não consegue uma explicação objetiva do porquê você faz. Como essas atividades que eu descrevi. Que é a verdade, eu vou dizer para você a conclusão que eu cheguei. E eu estou aberto a entender mais ainda disso. Com certeza não é a conclusão final. Mas eu sinto que eu tô próximo dela. As pessoas, todas elas, eu, você, todos, nós, ao longo da vida, nós criamos uma confusão. Nós conceitualizamos a nós mesmos, ou seja, nós tomamos para nós identidade. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou inteligente, eu sou forte, eu sou o meu perfil.
digital, eu sou a minha carreira, eu sou o meu salário, eu sou a minha namorada, eu sou o meu namorado, eu sou perspicaz, eu sou e eu tenho. Basicamente, essas duas coisas, eu sou e eu tenho, compõem uma imagem que nós temos certeza que somos nós. Quando nós estamos há mais ou menos um ano de idade, eu não sei se isso existe, mas se existe é muito fraco. Não há conceitos que separam as coisas. Não sei se, não sei se fica claro de entender isso. Basicamente, uma criança muito nova, ela não tem ideia de que eu sou ou eu tenho alguma coisa. Não existe isso. Ela, ela é, sei lá, conforme porque assim, o mundo, ele grita por esses conceitos. Ele grita por esses conceitos que dividem, que separam as pessoas. O ChatGPT ele deu um exemplo muito bom. Eu achei muito bom. Que é o exemplo de uma onda do mar. Qual é a diferença da onda para o mar? Fica até estranho essa pergunta, porque a onda faz parte do mar. Você não pode nem dizer que a onda faz parte do mar, porque isso implica divisão. Implica que a onda é uma coisa e o mar é outra, separada, e as duas estão ligadas de alguma forma, e uma faz parte da outra. Não. Essa descrição não se enquadra, não é certeira. A onda, ela é um conceito que psicologicamente se separou do mar. Antes de existir, antes de se criar esse conceito e essa palavra onda, só existia mar. Ele mudou de forma em algum momento, mas depois se recupera a forma normal e tudo mar. Você entende? É disso que eu estou falando. Você conceitualizou o que é onda e separou a onda do mar. Na mente isso aconteceu. Na realidade, não. Na realidade, só existe mar. Agora, psicologicamente, foi criado duas coisas. Essas duas coisas só existem na imaginação, não existem na realidade. Você vai entender onde eu quero chegar. Calma, eu não estou fugindo do assunto. Imagina que no momento em que a onda se forma, ela se contempla, ela olha para ela mesma de alguma forma. E ela passa a se achar uma coisa separada. Ou seja, todo o aspecto do mar naquele momento, que é a ondulação, até a mudança de cor, o movimento ondulatório, ele se torna uma identidade em si. É como se, psicologicamente, o mar se separasse dele mesmo e criasse duas coisas só na imaginação. Uma se chama onda e a outra se chama mar. Essa onda, agora, ela possui uma espécie de vida própria. Ela possui necessidades próprias e ela possui medos próprios. Por exemplo, uma coisa que não existia antes, medo da morte. Não existia medo da morte, porque o mar, ele é infinito, entre aspas, e eterno. Mas a onda não. A onda é uma condição passageira. No momento em que ela se contempla, ela se vê como sendo uma coisa separada, a onda tem medo da morte, porque ela pode morrer. Se você é eterno, você não tem medo da morte, porque esse conceito nem sequer existe para você. Mas uma vez que você se torna finito, você passa a ter medo. A onda agora, ela tem medo de se quebrar. A onda agora, ela tem medo de retornar a ser mar, que assim ela morre. A onda agora, ela precisa ficar o tempo todo, porque assim, a onda ela olha para si e ela vê que ela está vindo do mar. E isso apaga a identidade dela de que ela é uma coisa separada, uma coisa à parte, uma coisa independente, uma coisa autossuficiente. Então toda vez que ela olha para o mar, ela se sente mal. Eu não sei se está ficando claro o exemplo.
Conforme nós vamos crescendo, agora falando de nós, pessoas, seres humanos, eu, você, conforme nós vamos crescendo, nós vamos psicologicamente se separando uns dos outros. É como se nós contemplássemos a nós mesmos e nos víssemos como uma coisa separada. Note que eu não estou dizendo diferente. Eu não estou dizendo que eu sou igual a que você é igual ao presidente da República, que ele é igual ao cara que está debaixo da ponte. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo porque, note bem, a onda do mar, ela é um estado do mar num ponto geográfico específico durante um momento específico. Ou seja, se você olhar para a onda como sendo uma coisa separada do mar, você consegue ver que o mar tem certas características, a onda tem outras características, embora ambas sejam mar. Você pode analisá-la e diferenciar as coisas. Não estou dizendo que eu sou igual a você. Não, eu estou dizendo que nós não estamos separados como pensamos que estamos. A única coisa que separa eu de você são conceitos de identidade na sua cabeça e na minha. Não há separação real, como não há separação real entre a onda do mar e o mar. Há apenas uma separação conceitual imaginária. O que tudo isso tem a ver com os vícios que você estava dizendo? Tem a ver o seguinte. Uma vez que esses conceitos eles são fixados na consciência, uma vez que nós nos fixamos, nós aceitamos, ou o que é que você queira chamar isso, uma vez que esses conceitos para a consciência, para nós, para a realidade, se torna verdade, uma vez que nós temos certeza que nós somos uma coisa e o outro é outra coisa, ou o mundo é outra coisa, uma coisa separada de nós, o próprio conceito de eu e de nós já é uma separação imaginária. Eu poderia perguntar para você agora, quem quem definiu as fronteiras entre você e o mundo? Quer dizer, onde termina você e começa o mundo? Essa é a pergunta que eu quero que você pense a respeito disso. Onde termina você e começa o mundo exterior? E quem determinou isso? Quem definiu isso e por que definiu isso? Pense a esse respeito. Pense nisso. Ah, porque existem certas semelhanças, existem certas diferenças entre o que eu estou vendo aqui agora, que é o meu corpo, que já é um conceito, e, sei lá, o ar ao meu redor. Não, tudo bem. Existem diferenças também entre o conceito de coração e o conceito de fígado, mas, no entanto, é tudo você, não é? Porque você disse que é. E se eu disser, por exemplo, que o ar aqui ao meu redor sou eu também? Eu não poderia dizer isso? Se não, por que eu não posso dizer isso? Por que isso é menos verdade do que eu apenas me limitar pela minha pele? Como se a minha pele fosse a fronteira entre mim e o mundo exterior. Por que eu preciso me limitar como sendo isso? Você consegue responder essa pergunta? Voltando ao assunto, eu estou tentando explicar para você uma natureza. Algo que eu estou observando. E que eu tenho certeza que se você tentar, vai observar também. Existe. Bom, uma vez que essa conceitualização foi feita, ela passa a ter uma espécie de vida própria. A onda do mar, ela não quer quebrar. Ela não quer mais morrer. Morrer como conceito. E nós, a mesma coisa. Por exemplo, quer um exemplo? Vamos supor que eu consegui um emprego. Um emprego que eu queria muito. Consegui um emprego de programador. Certo? Bom, uma coisa que não existia antes é o medo de perder esse emprego. Isso não existia antes, porque nem sequer tinha. Agora que eu obtive esse emprego, surge na minha mente um medo de perder isso. Isso funciona com emprego, isso funciona com mulher, isso funciona com
posses, propriedades, como por exemplo veículo. Isso funciona com músculos. Parar na academia eu perco. Ou seja, tudo isso são conceitos que eu adotei para mim e que me separam dos outros, como a onda do mar. Imagine um corpo magro. Imaginou? Agora imagine uma pessoa que foi na academia por 10 anos e foi com um corpo grande. Imaginou? Qual a diferença entre isso e o mar que vira onda? Nenhuma. Nenhuma. A diferença é que eu abracei um conceito de corpo maior. E agora eu fico com medo de perder isso. Um medo que não existia antes. O fato é, qual que é o ponto de tudo isso? Onde que eu vou chegar nos vícios que a gente estava falando no começo? A realidade, o universo, o mundo, o que que você chame tudo isso? É uma coisa que não tem, que não é separada. Embora você possa identificar diferenças em pontos geográficos específicos, não há separação real entre as coisas no universo, no mundo, ou o que quer que você queira chamar. Chame do que quiser tudo isso. Acredite você no que você quiser. A separação é apenas conceitual. Como se o mundo fosse o mar. E o movimento do mar, ele se conceitualiza quando acontece. É como, por exemplo, uma criança que não sabe o conceito. Uma criança que é chamada de bonita, ou que é chamada de feia, ou que é chamada de inteligente, ou que é chamada de burra, ignorante. Até então, não existia imagem disso para a criança. Ela não se via como nada disso. Mas uma vez que reagem a ela de certa forma, ela passa a se ver como isso. Mas isso não se via antes, mas se vê agora. O ponto é, nós seres humanos, nós abandonamos a experiência crua, pura, para visualizar as coisas como conceitos separados. A partir do momento que nós visualizamos a nós mesmos como entidades separadas do mundo, como conceitos, como fronteiras entre interno e externo, nós somos uma coisa e o mundo exterior é outra coisa. A partir desse momento, nós sentimos. Bom, a partir desse momento começam os problemas. O ponto é o seguinte: o mar, ele continua sendo mar. Não importa o conceito que a consciência adotou para si. Toda vez que a onda ela olha para a base dela, ela vê a junção dela com o mar. E ela começa a pensar: cadê a minha identidade? Cadê o conceito que eu formei a respeito de mim? Ele começa a sumir, porque você começa a ver. A onda começa a ver ela mesma se formando no mar. Então é como se ela fosse o mar. É mais ou menos como se a nossa consciência ela se perdesse e a realidade material, ela fosse dando dicas, ela fosse dando prova, ela fosse dando indícios de que esses conceitos não são reais. É esse o ponto que eu quero chegar, exatamente esse o ponto. Nós nos conceitualizamos como sendo mais forte, mais bonito, mais rápido, mais isso, mais aquilo, como sendo separado do outro porque temos uma coisa diferente do outro, temos aquilo, somos. Você entende? Nos vestimos de um certo jeito, temos certo estilo de cabelo, de corpo, de pele, de conceitos. São todos conceitos
que nos separam dos outros, que nos dão individualidade. Essa individualidade é como a onda do mar. É um conceito, não é realidade, é só um conceito da imaginação. Você entende? Porém, toda vez que nós nos deparamos com a realidade, nós navegamos no mundo real, o mundo real vai nos mostrando que esses conceitos não fazem parte dele. Eu não sei se está ficando claro. Deixa eu pensar num exemplo. Por exemplo, moto. Eu estava andando de moto um tempo desse, bem rápido, bem que nem loucão mesmo, tentando reforçar um conceito de que eu sou algo diferente do que está ao meu redor. Até o momento em que eu caí. Nessa queda, eu estava no chão. Como todo mundo, quando cair, vai ficar no chão. Foi pro hospital, como todo mundo que se ferir vai pro hospital. Isso me mostrou uma coisa, me mostrou, é a realidade me mostrando que eu não sou o bonzão, que eu não sou o motoqueirão, que eu não sou diferente dos outros. Você tem, deixa eu ver, que eu não tô separado dos outros talvez. E eu me senti mal. Por quê? Porque a identidade de que eu sou um bom motoqueiro estava morrendo. Mas é a realidade tentando discernir entre o que faz parte dele e o que não faz. Você entende? É o mar fazendo um discernimento de que ele e onda não são coisas diferentes. De que onda é só um conceito que foi inventado. O ponto é que quando a realidade ela é percebida, quando a consciência, agora tô falando de você, quando a consciência ela percebe uma qualquer coisa na realidade que ameace a realidade, a veracidade do conceito de identidade que nós temos para nós mesmos, que é quem somos, nós sentimos uma sensação muito ruim. Dissonância cognitiva é o nome técnico disso, que os psicólogos dão. Eu prefiro coisas mais simples como tédio, vergonha, constrangimento. Em níveis diferentes, mas é tudo isso. Mas tem pessoas que chamam de solidão, tem outras que chamam de frustração. Você chame do que você quiser, é a mesma sensação. É a mesma dor. E essa dor não é fraca. Ela vai de fraco para forte, mas ela é constante. Essa dor, ela é, na minha opinião, ela é a realidade tentando discernir ou discernindo. Discernir o que é? Separar aquilo que é, faz parte dela e aquilo que não é. Ou seja, a realidade ela não é composta por conceitos da imaginação humana, ela é composta por realidade. Pela experiência direta com as coisas. Quando eu olho para uma coisa e chamo essa coisa de bonita, de feia, chamo essa coisa de boa, ruim, pronto, já conceitualizei. Esses conceitos não fazem parte da realidade. E a realidade, ela vai tentando discernir, ela vai separando, expulsando, como um anticorpo que está expulsando algo que não faz parte do corpo. Esse discernimento ele é doloroso. Por quê? Porque nós acreditamos que somos a identidade. E quando a realidade começa a discernir, começa a tentar separar aquilo que faz parte da realidade daquilo que não faz, que é a própria identidade que adotamos para nós mesmos, a dor é grande. Só que essa dor é inevitável. Enquanto nós estivermos vivendo na realidade, a realidade vai sempre estar mostrando e provando que ela não é os conceitos que nós adotamos na nossa cabeça para nos dar forma, para nos dar identidade. É a onda que assumiu uma identidade própria e passa a achar que é uma coisa separada. Porém, toda vez que ela olha para o chão, ela vê que ela é onda, ela vê que ela é o mar. Agora, a onda do mar, ela fica com medo constante. Do quê? Ela fica com medo constante da realidade do mar mostrar para ela que ela é o mar. E assim, o conceito de onda ser dissolvido na realidade do mar. Você entende?
Então, o que que a onda passa a fazer? A onda, ela passa a eliminar essa percepção. Por quê? Se a realidade do mar, a todo momento, mostra para ela que ela é o mar, que o conceito de onda que ela adotou para si não existe, só existe na cabeça como um conceito, não como realidade, a onda ela faz o seguinte, ela passa a ignorar a realidade. Ela passa a evitar olhar para o mar. E ela passa a fazer coisas que mostrem para ela que ela é onda e não mar. Por exemplo, eu sou a onda. Eu vou tentar ir mais alto possível. Em vez de eu ser uma onda pequena, eu vou tentar ser uma onda maior. Para quê? Para que eu possa mostrar, para que eu possa me reafirmar de que eu sou uma onda. Entendeu? Eu vou procurar quebrar de maneira mais forte. Eu vou procurar mais intensidade. E eu vou procurar ficar cada vez mais longe do mar. Se a onda não consegue fazer isso, ela vai precisar eliminar a consciência que ela tem da realidade. Porque a onda, ela está a todo momento olhando para o mar. E ela olha para si e ela vê que faz parte do mar. E então, o conceito de onda começa a entrar em risco, começa a entrar em incoerência com a realidade. E a sensação ruim surge de novo. Então nós voltamos para o assunto. Sensação ruim. Quando você em, quando você participa de uma atividade que pode criar uma sensação intensa, como por exemplo, uma comida muito saborosa, bebida alcoólica, uma droga estimulante ou alucinógena, um esporte radical como uma montanha-russa, pular de paraquedas, correr com a moto, orgasmo. Tudo isso força a consciência a se fechar naquele momento. De modo que, por um instante, a incoerência entre conceito imaginado e realidade desaparece. Desaparece não porque a coerência é retomada ou porque o conceito é dissolvido na realidade. Não. Desaparece porque a consciência se concentra num momento específico no corpo e não tem como dar atenção para o resto. Então, por um momento, você se sente bem, porque a sensação de incoerência, de dissonância cognitiva, de tédio, vergonha, ansiedade, chame do que quiser, desaparece. Solidão, não importa o que você quer chamar isso. Essa sensação desaparece porque ela é preenchida com intensidade. A intensidade toma todo o tempo e todo o espaço da consciência e dá atenção. E não deixa espaço para o resto. Porém, a sensação de intensidade ela é curta e ela desaparece. Quando desaparece, a vontade de correr para uma outra intensidade é grande. Eu me perguntava, por que logo que eu me masturbo e eu alcanço o orgasmo, eu vou correndo para a geladeira comer doce? Eu não entendia por que eu fazia isso. Agora eu entendo. É porque logo que o orgasmo passa, a minha consciência se abre novamente para a incoerência dos conceitos de identidade que eu tenho para mim e o mundo, que me mostra que esses conceitos não existem. Eu sinto que a minha identidade está morrendo e está em risco. Eu vou correndo para a geladeira comer um monte de porcaria para criar outra intensidade e estreitar a minha atenção e consciência para um momento específico no meu corpo que eu possa esquecer disso de novo. E aí o ciclo se repete. Mas interessante pensar, o que aconteceria se... Então, a dor daquela sensação interna que vem da incoerência entre realidade e conceito de identidade, essa dor, então, ela é justificada. O que é essa dor? Essa dor, a, ela é a consciência
discernindo, ou seja, expulsando, reconhecendo e discernindo o que faz parte da realidade e o que não faz. Se a todo momento que essa sensação ruim ocorrer, nós tentarmos fugir dela, vamos fugir para sempre. Vamos bater 70 anos de idade e vamos continuar fugindo dela. Porque ela nunca vai embora. Porque a realidade não vai embora. A menos que a realidade seja totalmente substituída por alguma coisa que nunca entre em conflito com a nossa identidade, essa sensação nunca vai embora. Esse é o plano do Madara Uchiha no Naruto. Do Obito Uchiha também. Eles têm uma identidade própria, que no caso do Obito é montado em cima da Rin, no caso do Madara é montado em cima de sei lá o quê. Essa identidade, ela está em atrito constante com a realidade, a todo momento. Eles não aceitam isso. E eles montam um plano. Qual é o plano? Se render a essa dor e deixar ela fazer o discernimento entre ilusão e realidade? Não. É você rejeitar essa dor, resistir a essa dor, dizer para si mesmo que nunca mais quer sentir essa dor na vida, e você faz o quê? Você substitui toda a realidade por uma ilusão que nunca entra em conflito com o conceito de identidade. É como se você, por exemplo, a onda se formou. Em vez de você aceitar a onda se quebrar e voltar a ser mar, você quer substituir todo o mar por uma coisa que nunca entra em conflito com o conceito de onda. É isso. É você mudar o mundo ao invés de aceitar que o conceito de identidade seu não é real. O impulso de mudar o mundo é isso, de mudar as coisas, de alterar as coisas, vem disso. O medo da identidade se dissolver. É uma força extremamente poderosa. E é uma força motriz que move todos os seres humanos, infelizmente. A dor, ela não deve ser resistida. Ela não deve ser rejeitada. Ela deve ser aceita. Você deve aceitar o tédio, aceitar o constrangimento, aceitar a vergonha, aceitar a solidão. Eu não sei quantos nomes existem para essa dor, mas é a mesma coisa. Você deve aceitar isso, porque isso é a consciência ou a realidade, se é que tem diferença entre as duas coisas, fazendo a separação entre o que faz parte dela do que não faz. O que não faz parte da realidade? Conceitos imaginários. Eles são apenas imaginários e eles estão misturados com a nossa percepção de realidade. Não, a realidade ela vai tentando discernir, separar isso. E é preciso que nós deixemos que isso aconteça. Porque uma vez que isso acontece, não há necessidade mais de correr, de fugir. E não há necessidade mais por nenhuma dessas atividades que não possuem propósito algum, objetivo. E que só fazem mal, não fazem bem. E que tem que serem feitas toda hora. Eu, quando estava viciado em andar de moto, eu andava de moto porque eu acelerava muito. Eu acelerava, e durante a aceleração, o risco era grande e a minha atenção, ela se fechava para aquele momento e eu não conseguia mais perceber a incoerência entre a realidade e a minha identidade. Então, por um momento, eu esquecia disso. E isso era viciante, porque eu estava me sentindo mal e eu passava a me sentir bem. Fora que o conceito de que eu sou separado, de que eu sou diferente, também era reafirmado, porque eu podia, enfim, me mostrar, etc. Obter atenção. É como se a onda ela quisesse ser visto. A onda ela passa a necessitar de uma reafirmação. Porque a onda é o quê? A onda é um conceito apenas. Ela é uma fronteira imaginária, como se você cortasse o mar e ficasse ali o mar uma coisa e a onda outra. A onda se torna um conceito da imaginação. Esse conceito não é realidade, portanto a realidade dificilmente vai reafirmar. É preciso que haja meios para a onda se confirmar de que ela é onda, de que ela existe realmente.
E para confirmar que ela existe, ela precisa de atenção dos outros. É preciso que as pessoas na praia olhem e falem: nossa, olha só aquela onda, nossa, olha que grande, nossa, olha que bonito, olha que isso, olha que aquilo. E a onda vai sentir prazer. A onda vai se sentir bem. Por quê? Porque ela está tendo reafirmação, validação, confirmação de que ela existe como conceito separado do mar. É um conceito que não quer morrer. É isso que nós somos. Nós somos um conceito que não queremos morrer. Falei com uma pessoa ontem. Ela disse que é resistente à dor. Não, você não é. A dor vai te quebrar uma hora. A dor não existe para ser resistida, ela é para ser aceita. Só que só é possível aceitar a dor e deixá-la permear seu corpo inteiro sem resistência nenhuma se você entender o que ela é. É necessário entender que a dor, ela é a realidade e a consciência, discernindo aquilo que não faz parte dela. É necessário que você aceite ela e deixe ela entrar e fazer o que tiver que fazer. E te liberte desse conceito imaginário. Só que, até que isso seja feito, nós não queremos que isso aconteça, porque se nós estamos confundindo um conceito com a realidade, esse conceito é o que nos dá identidade, é o que nos dá vida, é o que nos separa do mundo e dos outros. É a percepção que nós temos de nós mesmos. Se deixarmos a realidade fazer esse discernimento, nós nos sentimos morrendo. Porque nós acreditamos fielmente que nós somos os conceitos que nós temos de nós mesmos. Então, se esses conceitos forem destruídos e apagados, nós somos o quê?